Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 21 de janeiro de 2026, quarta-feira. 3 dicas para evangelizar sem palavras. Todos nós conhecemos pessoas que não querem nada com Deus. Se quisermos cumprir o mandamento de Cristo e trabalhar pela salvação delas, como podemos evangelizá-las? Evangelizar é um mandamento de Cristo que está em Marcos capítulo 16, versículo 15. Não é opcional. Qualquer um que queira ser um verdadeiro seguidor de Jesus deve aceitar isso incondicionalmente, como os santos de todas as épocas compreenderam, porque com Deus não se pode haver meias medidas. O livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículos de 15 a 16, diz: Conheço as tuas obras, tu não és nem frio nem quente. Quem me dera que fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O caminho para evangelizar é o amor. Essa citação do livro do Apocalipse nos convida a escolher o caminho do amor. A história da salvação nos mostrou um Deus que cuida do seu povo, a quem amou até o ponto de não poupar seu próprio filho para resgatar a humanidade da morte eterna. E foi Cristo quem nos deu a tarefa de batizar aqueles que creem. No entanto, podemos pensar que esta é uma tarefa do clero, dos religiosos, dos missionários, e isso é um erro fatal. Todos nós, quem é batizado, tem o dever de evangelizar, e isso parece para muitos uma tarefa muito complicada. Primeiro, porque provavelmente não sabemos o suficiente sobre a nossa fé católica. Segundo, porque temos medo da rejeição. E terceiro, normalmente achamos que não temos tempo. Então, como podemos cumprir o mandamento de Cristo? Os santos nos deram algumas boas ideias. Primeiro, o serviço generoso. O apóstolo São João diz: aqueles que dizem eu amo a Deus, mas odeiam seus irmãos, são mentirosos. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. A grande Santa Teresa de Calcutá acreditava firmemente nisso, razão pela qual dedicou a sua vida ao serviço dos mais pobres, desprezados e descartados da sociedade. Através do seu modo de vida, pregou o evangelho da forma mais clara possível. Isso levou a exclamar que é muito importante para nós percebermos que o amor, para ser verdadeiro, tem que doer. Podemos servir aos outros em qualquer lugar, em casa com a nossa família, no trabalho com os colegas, na rua com os estranhos. Não precisa ser espetacular, podemos ajudar de forma simples, natural, mas eficaz. Esta é uma expressão de puro amor. Segundo, é com a caridade. É por isso que o apóstolo Tiago escreve em sua carta: de que adianta, meus irmãos, dizer que têm fé se não tiveram obras? A fé pode salvá-los? Se o irmão ou irmã estiver nu e tiver falta de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e coma à vontade, e não suprir as necessidades físicas dele, de que adianta isso? Portanto, a fé, se não tiver obras, é morta. A carta a Tiago 2, 14 e 17. A caridade pode consistir em oferecer assistência material, é claro, mas também pode ser espiritual. Ouvir e confortar os tristes, cumprimentar a todos e compartilhar o nosso tempo com os solitários. A caridade é o amor em sua expressão mais sublime. Você já pensou em visitar uma pessoa que vive sozinha, que é viúva, que é solteira, ou que é divorciada? Por que você não a visita? Terceiro, ser testemunha. As palavras frequentemente atribuídas a São Francisco de Assis como uma recomendação aos seus frades sobre o impacto de viver o evangelho em suas vidas diárias são bastante apropriadas deste contexto. Pregai o evangelho em todo tempo e, quando necessário, use palavras. Na realidade, embora a mensagem seja consistente com a sua vida, não há evidências de que ele tenha dito tal coisa. No entanto, ele estava convencido de que os cristãos deviam viver de acordo com o evangelho, pregando pela palavra e pelo exemplo. E por isso que o seu testemunho foi tão contundente, e por isso que ele fundou as ordens religiosas para homens e para mulheres, os franciscanos e os seus ramos, os conventuais menores e as clarissas. Por isso, queridos irmãos, nós devemos
devemos falar de Jesus sem medo, porque o Senhor nos dará as palavras necessárias para anunciá-lo ao mundo. No entanto, as palavras mais convincentes serão aquelas que vêm da própria experiência de fé. Para isso, precisamos começar cultivando um relacionamento próximo com Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer no dia é rezar. Rezar muito. Rezar frequentemente. Assistir aos sacramentos. Eduque-se e recorra a Ele em suas necessidades. Se você participa da missa, você sempre vai ter uma experiência nova para levar de Jesus Eucarístico aos irmãos. Falemos de Deus, testemunhemos a Deus. A nossa vida será uma vida de evangelizadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida, graças a Deus. Ide ao mundo inteiro anunciar a toda criatura a boa nova, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espere este vinho, este pão, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu. Que todos os povos celebrem nesta refeição o amor, a alegria de sermos irmãos, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espere este vinho, este pão, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu. Que todas as culturas se encontrem na fé e proclamem o que ensinou Jesus de Nazaré, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espere este vinho, este pão, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo